Você é sacerdote, você é profeta, você é rei, você é rainha, porque foi Deus quem te consagrou, foi Deus quem te elegeu. Eu deveria começar esse vídeo todos os dias dizendo: fala rainha, fala rei. Está escrito isso na palavra de Deus e nós devemos lembrar você todos os dias desta verdade. E no vídeo de hoje nós queremos trabalhar isso. Nós estamos vivendo este tempo de curar o nosso coração, de curar a nossa vida. É a série Cura Interior e nós estamos no nosso terceiro vídeo. E hoje nós vamos trabalhar o complexo de inferioridade. E nós vamos descobrir o que é esse complexo, como ele se desenvolve e como superá-lo. E nós vamos pegar a nossa palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1, que vai dizer assim, no versículo 27, e Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que coisa linda que está escrito aqui. E Deus criou o ser humano à sua imagem. Você é a imagem de Deus. Como pode você, sendo a imagem de Deus, homem e mulher, não ser perfeito? Você tem olhos, boca, coração. Você foi pensado por Deus. Cada célula, cada membro, Deus insuflou em você o seu espírito. Ele habita em você. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E por que Deus está dizendo façamos? Porque Deus é um Deus trinitário. Aqui é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que está nos criando. Pense aí por um minutinho. Você já sentiu o complexo de inferioridade? Sabe aquele sentimento de quando você chega na empresa e parece que você não está na altura daquele outro colega que está ali trabalhando com você? Ou parece que tem aquela pessoa ali na igreja que desenvolve uma atividade e você queria ser igual a ela, e parece que bate aquele ciúme, aquela invejinha e você queria ser igual a ela? Então isso pode ser um complexo de inferioridade. Por quê? Porque a inveja é diferente. A gente quer ser igual ao outro e aí a gente começa a atacar o outro e começa a querer destruir o outro. Isso é inveja. O complexo de inferioridade é diferente. A gente não ataca o outro, mas a gente começa a atacar nós mesmos. A gente começa a se sentir inferior e aí a gente começa com alguns sentimentos de tristeza, a gente começa a nos rebaixar, a gente começa a nos sentir mal e isso começa a fazer mal ao nosso coração. A inveja faz com que a gente queira que o outro se dê mal. Se o outro tem um carro melhor que o meu, que a gente queira que o outro perca aquele carro. Enfim, a gente começa meio que maquinar assim, né? Aquele carro não é tão bom assim. A gente começa com uma competiçãozinha. E o complexo de inferioridade, a gente começa a pensar assim: eu queria ter um carro como aquele e não consigo. E aí a gente começa a se sentir triste. Por que eu não tenho um emprego tão bom? Eu não sou capaz, eu isso, eu aquilo. E eu começo a me inferiorizar diante do outro. Então, eu estou trazendo aqui uma questão mais material, mas a gente pode também pensar nos dons pessoais, a gente pode pensar também na questão da aparência. O complexo de inferioridade é aquele sentimento de que a gente nunca é bom o suficiente. A gente eleva a régua lá em cima, né? A gente nunca está bom, né? A gente sempre quer ser melhor, sempre quer ser melhor, sempre quer ser melhor e a gente nunca atinge aquela perfeição. A gente precisa parar e refletir. E nós estamos numa sociedade que parece que a gente tem essa frenesi. A gente está com isso aguçado dentro de nós, né? A gente sempre quer ser melhor, a gente sempre quer estar nessa competição. Eu sempre quero ser melhor do que o outro, eu sempre quero mostrar, né? Sempre quero ostentar. A gente está numa sociedade de ostentação. E muitas vezes isso é estimulado pela necessidade de mostrar para os outros nas redes sociais. Então a gente precisa cuidar um pouco com isso, né? Mostrar ali. É bom a gente dar uma olhadinha, né? Aí no nosso coração, né?
as nossas motivações internas, né? De onde está vindo isso? O complexo de inferioridade faz a gente muitas vezes se sentir abaixo dos outros, e aí a gente tem essa necessidade de ostentar, de colocar a régua lá em cima, porque a gente se sente inferior, e aí a gente ostenta. Mas também muitas vezes a gente se coloca para baixo, e aí a gente vai entrando naquela coisa, né? Eu sou defeituoso, eu não tenho uma aparência legal, eu não tenho habilidades, eu sou frágil, eu não tenho capacidade, eu sou burro. Mas por quê? Porque eu também não busquei, porque eu também não trabalho meu coração. Porque se eu buscar a leitura, se eu for estudar um pouco a palavra de Deus, se eu for buscar desenvolver as minhas capacidades, os dons que Deus me deu, eu vou conseguir sim me desenvolver enquanto pessoa. Eu vou deixar os complexos de inferioridade e vou conseguir atingir aquilo que Deus tem para mim. Por isso que é importante curar o coração. Por isso que é importante descobrir os complexos e como eles foram causados em mim, para que eu consiga destravar a minha vida, para que eu consiga me libertar e assim eu consiga florescer em Deus, eu consiga florescer enquanto pessoa, eu consiga crescer, eu consiga me desenvolver enquanto ser humano. E você pode estar pensando, mas irmão Tiago, como que se desenvolve esse tal desse complexo de inferioridade? Como que surgiu isso dentro de mim? Eu não queria ter esse complexo de inferioridade. Ninguém quer ter esse complexo de inferioridade. Mas muitas vezes esses complexos começam a se formar em nós já lá na infância. Muitas vezes pelas cobranças dos nossos pais. Nós temos que ser perfeitos. Sabe aquela coisa de a gente não pode errar porque senão a gente apanha dos pais? Na escola, temos que ser perfeitos para tirar a melhor nota. Não pode tirar uma nota abaixo de 7 ou de 8, depende da escola. Tem que ser perfeito nas notas, tem que atingir o cume, né? A perfeição. Senão, vai ter alguma coisa errada. E aí a gente não consegue atingir sempre. A gente não é uma máquina, em algum momento a gente erra. E aí tem a questão também do coleguinha que tira o sarro porque a orelha é um pouco maior, porque a perna é um pouco menor, porque o braço cresce maior, né, em determinada fase da vida. E aí é o olho que tá meio torto. A gente vai vivendo essas fases na nossa vida, né, que parece que as coisas parece que ficam meio desajustadas, né, porque a gente tá em fase de crescimento. E aí vem os bullying, né? E eu que sou mais velho não tinha essas coisas, né? E a gente tirava sarro um do outro e muitas vezes exagerava nessas brincadeiras. E isso foi criando em nós mágoas, foi criando em nós esses sentimentos e vão criando em nós os complexos. E também tem a questão que algumas pessoas passaram pela situação de rejeição, de ser abandonada pela sua família. Então são situações mais complexas e aí vão precisar viver um processo maior de cura interior, maior de transformação, até mesmo precisar de uma ajuda psicológica e de um tratamento mais aprofundado, de uma ajuda médica também. E aí você precisa avaliar se você precisa de uma ajuda profissional. Agora eu também queria lembrar de uma outra fase, que é a fase da adolescência. A fase da adolescência também é uma fase um pouco também complicada, porque é a fase onde os hormônios estão mais desregulados, né? O corpo já está naquela fase também de crescimento, surgem as espinhas, aí surgem aqueles apelidos, né, que se colocam um no outro. E aí surgem os bullying na escola, surge a questão também das dúvidas, o que eu vou ser quando eu crescer? E aí surgem os conflitos familiares e muitas vezes os pais não sabem como lida com os filhos não sabem como lida com os pais, e aí surgem xingamentos, surgem todo tipo de confusão dentro de casa, e aí os complexos que já eram grandes começam a se tornar monstruosos dentro das nossas casas. E muitos problemas de autoestima na vida adulta começam a se formar na adolescência. Autoestima, autodesconfiança, são situações que a gente começa indo ali formando no nosso coraçãozinho. E aí a gente não sabe lidar com isso. Por isso, como adulto, a gente precisa ter esse olhar de cuidado. Pedir sim
a ação de Deus sobre a nossa história, mas também, em alguns casos, precisa sim da ajuda profissional. Precisa talvez de uma ajuda de um psicólogo, em alguns momentos precisa sim de uma ajuda de um psiquiatra para medicar de repente uma ansiedade que pode estar desregulada. Por quê? Porque isso se formou aqui, isso se formou nesta fase da nossa vida. Na adolescência, a gente vive essa experiência de exclusão social, de bullying, a gente começa a ter a nossa primeira experiência afetiva e vai começando a formar a nossa autoestima. Por isso é muito importante nós rezarmos por essa fase da nossa vida e pedir a Deus a cura dos nossos sentimentos, a cura da nossa autoestima, principalmente para a nossa fase da adolescência, para que nós possamos florescer em Deus, para que nós possamos ser libertos. E por isso que eu estou enfatizando e repetindo aqui para você: peça ajuda do seu diretor espiritual, peça ajuda para um psicólogo se for necessário, até mesmo para um psiquiatra se for necessário, para que você possa crescer e se desenvolver como ser humano. E você deve estar pensando, e na vida adulta, o que acontece? Eu posso ter problemas com autoestima na vida adulta? Também posso ter problemas, sim, na vida adulta com autoestima. Em que momentos? Sabe aquele momento que você queria uma promoção no trabalho e a promoção não vem? Sim, aí bate aquele complexo, bate aquele probleminha de autoestima, mas talvez não seja a hora, né? Mas vem o sentimento. Sabe quando todo mundo vai fazer aquela comemoração e não te chama? Vai ter aquele futebol e você não é escalado para o time? São aqueles momentos que bate a baixa autoestima e a gente vai começando a entrar naquela depresinha. Então nós precisamos ir trabalhando isso no nosso coração e crescendo em maturidade humana e aprendendo a trabalhar isso dentro de nós. Outra questão que pega muito a autoestima na vida adulta é a questão da violência verbal. Muitas vezes nós, enquanto casados, nos relacionamentos em geral, muitas vezes nos agredimos verbalmente, usamos palavras que não deveríamos usar uns com os outros. Sejam de baixo calão, seja colocando palavras que não deveríamos colocar, dizendo coisas de forma inadequada, nos momentos inadequados uns para os outros. E isso magoa o outro, e isso destrói o outro. Muitas vezes isso causa a estima baixa no outro, vamos dizer assim, baixa autoestima em nós, nos faz ficar remoendo as coisas, ficar com aquele ranço dentro de nós, por a gente não saber lidar com aquela verdade que precisava ser ouvida, por algo que a gente precisa crescer mesmo. A gente precisa entender qual é a causa dessa dor, qual é a causa desse sentimento que brotou no nosso coração. E vamos agora entender como curar esse complexo de inferioridade, como curar essa baixa autoestima, quais são os passos concretos para vencer a baixa autoestima. O primeiro passo é admitir que você tem essa autoestima baixa. Admitir já é um processo de cura. E quando a gente admite que a gente tem algo, a gente já começa a trabalhar esse algo na gente. A gente já começa a buscar a cura. A gente já começa a se mover para curar o nosso coração. Segundo passo, aceite as suas imperfeições. Isso faz parte do ser humano. Todo ser humano é imperfeito, nós somos imperfeitos. Isso alivia a pressão. Sou imperfeito. Tem até livros, que diz isso. A coragem de ser imperfeito. Somos imperfeitos. Eu posso errar. Não é que você pode agora sair aí fazendo atrocidades, não é? Ninguém tá aqui defendendo o erro de ninguém. Ninguém tá aqui dizendo, agora eu posso errar mesmo, né? Não é isso. Não é para você ser irresponsável. Mas a gente tem que saber que também existe uma cota aí, né? Porque senão a gente vai colocando a régua cada vez mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta. É aquilo que eu estava dizendo antes, né? Não. Tem uma cota aqui, né? Uma hora ou outra eu vou errar, eu tenho falhas, eu sou um ser humano. A gente tem que ter uma tolerância. A gente tem que ter ali um limite
da aceitação. Tem que reconhecer que eu também tenho falhas, que eu sou pecador, que quando eu errar eu vou recomeçar. Mas eu também tenho que buscar a cura do meu coração, tenho que buscar o conhecimento, tenho que me trabalhar os meus sentimentos, trabalhar as minhas imperfeições. Terceiro passo, substitua pensamentos negativos. Isso é uma coisa que pega muitas pessoas, né? Começam a pensar sempre negativo, começam a pensar coisas ruins de si, sempre acham que as coisas vão dar errado, sempre pensam negativo, tem uma estima baixa de si. Não, eu não sou capaz, não, eu não posso, não, eu não consigo. Tire isso de você. Você pode, você é capaz. Se você não sabe, vá buscar conhecer. Dá um Google, meu filho, dá um Google, minha filha, vai estudar. Vai no YouTube buscar, né, como eu faço isso, como eu aprendo tal coisa. Gaste o seu tempo fazendo coisas boas na sua vida para ser um ser humano melhor. Deixa de ficar vendo fofoca, deixa de ficar vendo novela todo tempo. Gaste mais tempo lendo livros bons, vendo vídeos bons no YouTube, que você vai crescer, que você vai ser uma pessoa melhor. Assista coisas positivas, deixa de ficar vendo notícias ruins, vendo coisas que não agregam. Veja coisas que te fazem feliz, coisas que te fazem elevar o teu espírito e não coisas que te colocam para baixo. 4. Evite comparações. E aqui, gente, às vezes é a oficina do capeta. Muitas vezes a gente gosta de ficar se comparando com os outros. E aqui pode ser o fermento da inveja. O outro faz isso de bom, né? Eu preciso fazer também. E isso pode também fazer com que o nosso complexo de inferioridade seja alimentado também. Então pare de ficar se comparando com os outros, se liberte, seja você mesmo. Você tem os seus dons, você tem as suas potencialidades. Descubra quais são os seus dons. Você tem os seus dons. Por exemplo, eu tenho o dom da comunicação. Eu nasci com esse dom. O outro não tem esse dom. Não adianta o outro querer ter o computador que eu tenho, o celular que eu tenho, o microfone que eu tenho, porque o outro não vai saber usar. Então não adianta o outro querer se comparar comigo. Então você tem que descobrir quais são os seus dons. O canal de YouTube que está nas minhas mãos vai ser inútil para você, a não ser que você seja um comunicador, entende? Então você precisa descobrir quais são os seus dons. O que Deus deu de talento para você? Aí você precisa se desenvolver. Aí você precisa começar a desenvolver os seus dons para que Deus comece a potencializar esses dons na sua vida. E pare de se comparar. Busque apoio. É o quinto passo que eu quero te dar agora. Você tem que buscar apoio das pessoas que te apoiam, das pessoas que querem o seu bem. Você tem que estar do lado das pessoas que querem te desenvolver, que querem te ajudar. Não adianta você ficar do lado de pessoas que querem a sua derrota, que ficam dizendo que o que você vai fazer não dá certo. Afaste de você pessoas negativas. Se a pessoa é negativa, fica dizendo que não vai dar certo, por que você está do lado dela? Por que você está do lado de pessoas que ficam invejando o seu trabalho? De pessoas que não te agregam, que estão com energia baixa? Gente, reza por essas pessoas e dá um tempo, se afasta um pouquinho delas. Ouça as pessoas que estão querendo o seu bem. Busque apoio da pessoa que está rezando por você, que está te levantando. Sexto passo, pratique gratidão. Seja grato a Deus pelos dons que Deus te deu, criatura. Agradeça a Deus pelo dom da sua vida, pelas maravilhas que Ele faz na sua vida. Seja positivo. Uma pessoa que não é grata a Deus, como que Deus vai devolver as bênçãos? Como Ele vai santificar a sua vida se você não tem um relacionamento com Ele? Então crie um relacionamento com Ele para que Ele continue cada vez mais a estar com você, a abençoar os seus projetos, os seus empreendimentos. Seja grato a Deus, pratique essa gratidão, sirva o próximo. Você está aqui nessa terra para servir, então sirva o próximo, seja grato a Deus. E o sétimo passo, busque a Jesus, busque a Deus, ore todos os dias, para que esse processo de cura
aconteça constantemente em você, para que esse relacionamento com Deus seja constante. Se alimente da palavra de Deus todos os dias, para que a palavra de Deus seja lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Vá à igreja, busque os sacramentos, para que você tenha esse alimento sólido, para que você tenha essa orientação do alto. E agora convido você, coloque a mão no seu coração e vamos juntos rezar. Rezar pedindo a Deus para que Deus cure o seu coração, para que Deus também cure o meu coração de todos os complexos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste dia, coloco diante de Ti o meu coração, a minha história, a minha vida. Coloco diante de Vós a minha infância tão traumatizada, Senhor. Tantas coisas que eu vivi na minha infância, Senhor, desde o ventre de minha mãe, quando eu fui concebido, do ato de amor dos meus pais, tudo que eu ouvi desde a barriga de minha mãe. Se fui aceito ou se fui rejeitado, eu peço que agora, Senhor, envolvas a minha gestação com a Tua misericórdia, curando todos os meus complexos, curando todas as minhas feridas. Passa, Senhor Jesus, pelo dia do meu parto, Senhor Jesus. Tudo que eu vivi no meu parto, se foi traumático ou não traumático, todos os sustos que a minha mãe pode ter passado, todas as dores, todos os sofrimentos, Senhor Jesus, todo o bullying, Senhor Jesus, sofrido na infância, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, me livrando, Senhor Jesus, de todas as dores, de todas as palavras de maldição ouvidas dos meus pais, Senhor Jesus, de que eu era um filho levado, de que eu era um filho arteiro, de que eu não daria certo, de que eu era burro, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus, de todas as experiências traumáticas vividas com os meus colegas, Senhor Jesus. Na adolescência, Senhor Jesus, de todo o bullying, Senhor Jesus, de todos os traumas, Senhor. Derrama a Tua misericórdia, Senhor, sobre mim. Cura minha autoestima, Senhor, com Teu amor, com a Tua bondade, Senhor Jesus. Visita, Senhor, a minha história hoje com Teu amor. Na minha vida adulta, Senhor, visita, Senhor Jesus, com a Tua misericórdia. Derrama o Teu sangue, Senhor Jesus, sobre a minha vida adulta também. Faz um pente fino em toda a minha história, Senhor. Do ventre da minha mãe até o dia de hoje, Senhor, que eu seja lavado por Teu sangue, Senhor Jesus. Que eu seja lavado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor Jesus. Que eu seja liberto de todo mal, que eu possa florescer enquanto ser humano, que eu possa ser liberto de todo o complexo de inferioridade, que tudo, Senhor Jesus, que faz com que eu não me desenvolva como ser humano por conta de estar aprisionado em alguma parte, Senhor, da minha história, seja na minha gestação, seja na minha infância, na adolescência, ou até mesmo na vida adulta, que hoje, Senhor Jesus, pelo poder da Sua misericórdia, eu possa ser liberto. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. E antes de encerrar o nosso vídeo de hoje, eu quero pegar o nosso diário de Santa Faustina e trazer uma mensagem do nosso diário. Não podemos esquecer de trazer uma mensagem linda de Santa Faustina falando sobre essa necessidade de curarmos o nosso coração. Está no número 1588. Hoje estou enviando-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Olha só que bonito, né? Jesus tem coração e o seu coração é misericordioso. É muito bonito, né? Perceber que Jesus tem esse coração bonito, que nosso coração curado pela misericórdia de Deus, depois dessa oração bonita que fizemos, possa ser o nosso espelho, né? Que nós possamos atingir isso com a misericórdia de Deus. E eu convido você a adquirir o seu Diário de Santa Faustina em editoradivinamisericórdia.com. Encerramos o vídeo de hoje dizendo: Jesus, eu confio em vós.